E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos à nossa leitura, Apocalipse 10, 8 a 11, e São Mateus 25, versículo 1. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhes: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez muitos povos e nações e línguas e reis. São Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Pai celestial, fala conosco através da tua palavra, através daquilo que o Senhor proibiu o mensageiro desta era falar. João repetiu, comendo o livrinho: E toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. Nós convidamos a presença do grande Espírito Santo aqui no nosso meio, falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos. A gente esperava outros irmãos estarem conosco, mas sempre vai estar aqueles que Deus viu. Os que Deus não viram, eles não estarão. Eu quero falar sobre o esconderijo das virgens nécias. Elas aparece pela primeira vez no único evangelho, São Mateus 25. Jesus conta uma parábola, mas elas sempre existiram desde o Antigo Testamento. O Novo Testamento, através das eras da igreja, elas migraram de uma era para outra. Elas tiveram em todas as mensagens. Elas tiveram na mensagem de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, Wesley, na mensagem de Brana. Estiveram também no ministério de João. Estão no ministério de João. Eu acho muito interessante porque Jesus conta uma parábola que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Virgens porque elas eram santificadas. As prudentes tinham azeite, mas as nécias não tinham azeite. Por isto, elas ficam na grande tribulação, porque não têm azeite. O que é azeite?
Azeite é o batismo do Espírito Santo. As prudentes tiveram cuidado, né, de conservar, manter as vasilhas não só limpa, mas cheia. E não adianta você manter uma fé cristã, a vasilha vazia, santificada, ela tem que estar cheia. Às vezes a vasilha pode estar até suja por fora, mas ela está cheia do azeite. Às vezes ela pode estar cheia de problema por fora, né? Porque o problema não é o exterior, é o interior, é dentro. Porque às vezes a pessoa julga a igreja, julga o pastor, julga o ministério na parte exterior. Não sabe você o que está no interior. Então Jesus comparou, e nós vemos também através das eras da igreja as duas vinhas. Nós vemos Caim e Abel, nós vemos Jacó e Esaú. Eles tudo foram tipo. Nós vemos Sara e Agar, também foram tipo, né? Nós vemos ali Moisés e vemos Balaão, também foram tipos. Quando você estuda a Bíblia, você vai ver que foram tipos. Vemos Jeremias e Ananias, ambos eram profetas, né? E eram profetas, considerados profeta do Senhor. Só que um era verdadeiro, outro era falso. Nós vemos Jesus e Judas, e quando nós chegamos nas eras, nós vemos que elas estão ali. Elas estão em forma de ministério. Porque quando nós falamos do ministério quíntuplo, nós estamos falando de um quíntuplo verdadeiro e de um quíntuplo falso. E hoje nós vivemos o último segundo da noiva, esposa de Cristo aqui na terra. Nós vivemos o último segundo. Tudo está desmoronando, né? A política, tudo. Aparentemente parece coisa grande, mas sabemos que tudo vai virar cinza. Malaquias capítulo 4, versículo 1, tudo vai virar cinza. Então, aonde se encontra as virgens nécias? Por isso, as Escrituras dizem que nós temos que examinar a nós mesmos, né, para ver se nós estamos na fé. As vasilhas têm azeite. Então, é um tempo de exame. Por isso, nós sentamos, temos uma reunião, não é somente mais uma reunião, mais cântico. Não. É para examinar, fazer um inventário. É o tempo que não se deve mimar, tem que dizer a verdade. Às vezes o pastor tem medo de perder os membros, tem medo de perder os dízimos, né? Mas tem que dizer a verdade. Senão, chega no fim do caminho, você foi enganado. Você foi enganado pelo ministério, foi enganado pelo pastor, foi enganado pelo pregador, né? O pregador tentou trazer uma mensagem diferente. Porque nós temos, o azeite é a mensagem da hora, é o Espírito Santo, é a mensagem do dia. Todos dizem que tem a mensagem do dia, todos dizem que tem o Espírito Santo. Jesus vem e diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Nós vemos que todos estão indo para a voz de Deus, né, para sentar, escutar as fitas. Eles não, agora vai vir através disso aqui. É porque o rapto, nós temos que estar aqui ouvindo as fitas. E aí você faz uma pergunta para eles da mensagem do dia, eles não sabem responder. Principalmente o povo da ressurreição isolada, que não sabe nada sobre trovões, nada sobre novo nome, não sabe nada sobre o sétimo selo, só diz que foi proibido, não foi revelado, mas não segue Apocalipse 10, 8, que tinha que haver um para comer o livrinho, para profetizar outra vez a povos, tribos, línguas e nações. Então, as virgens nécias sempre se esconderam. Então, nós temos que ver onde elas estão hoje. Hoje, elas estão dentro, isto
é forte, elas estão dentro da mensagem do dia. Judas estava dentro do ministério de Jesus. Himeneu, Alexandre, Fileto estavam dentro do ministério de Paulo. Estavam ali. Veja que o irmão Brana, falando sobre virginéssia, ele diz que há grupos independentes que são piores do que as igrejas da onde saíram. São piores do que a virginéssia. Chegou a um ponto que a pessoa vem ficar pior do que a virginéssia. Por seus frutos os conhecerei. Não é as folhas. A folha quer dizer companheirismo. Na mensagem do tempo da colheita. É companheirismo. E nós vemos hoje no mundo é o companheirismo. Companheirismo dos jovens, companheirismo dos pastores. Né? Companheirismo. Veja, Deus não trata com grupo. Quando o irmão Branda estava falando sobre aquela escritura de Provérbios, ele diz, na multidão de conselheiros a segurança. Ele estava falando sobre a guerra, não sobre a igreja. Às vezes, mas o que é que o grupo de homem pega? Ele segura ali e diz, não, na multidão de conselheiros a segurança. Deus nunca tratou com grupo, Deus tratou com um indivíduo. Judas foi tratar com um grupo. Judas deixou o indivíduo, que era Jesus, e foi se aconselhar com o grupo de sacerdotes, de escribas, de fariseus. Acabou vendendo a Jesus. Esse é o fim. Eu estava estudando hoje, e eu não vou chegar no final de tudo que eu tenho aqui para trazer, mas eu gostaria apenas de falar uns 20 minutos, 30, sobre 3 animais. Nós estamos falando das virgens nécias, onde se encontra. É aquele onde a gente tem que fazer aquele exame. Vamos falar do cavalo de puro sangue, né? Pedigree, que o profeta fala. Aí foi criado por Deus. O asno, jumento, foi criado por Deus. O mulo não é criação de Deus. Não tem vida o mulo. O mulo, ele se refugia na igreja. O asno se refugia no sangue. O asno é um tipo do ímpio. Então, no capítulo 13, se eu não me engano, verso 13 do livro de Êxodo, ele fala aqui, 13, é isso mesmo. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro, e se não resgatar, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Vamos voltar na nossa mensagem, a era de Esmirna. Né? O irmão Brana fala sobre isso, sobre o mulo, a mensagem de adoção, várias mensagens na era de Esmirna. Então, no parágrafo 47, por falar em híbrido, vocês conhecem o híbrido mais formoso no mundo. Vocês conhecem? Ele tem estado conosco há muitas e muitas eras. É o mulo, que é o cruzamento, veja, é o resultado do cruzamento entre as raças do jumento e do cavalo. Se torna híbrido. É um tipo esquisito de animal. Ele não pode reproduzir-se. Às vezes surge alguns na igreja. Surge. Você pode ver que eles nunca mais voltam ao normal. Não tem vida. Não tem vida. Com o tempo a gente pode aprofundar nisso. Como na igreja? Como?
Mistura. A mulher, quando ela é infiel e engravida de outro homem que não é o marido dela, ela traz um filho bastardo. Da mesma forma o homem. Porque houve uma mistura. Ele não tem vida que possa fazer isto. No entanto, fale sobre seu serviço. O mulo é um animal de trabalho. Ele trabalha mais do que o cavalo. E trabalha mais do que o pai dele, o jumento. Tem força. Só que ele é um animal perigoso. É um animal perigoso. O profeta diz que em todo tempo ele está procurando matar o seu dono. É como o profeta fala nas 3 classes de crente, que é aquele manufaturado, né? Nós estamos falando de 3, e há 3 classes de crente, aquele manufaturado, ele está sempre procurando ver se acha uma falha. Que ele tem que procurar uma fenda, um lugar onde ele possa sair, onde ele possa apontar. Esse é o manufaturado. Ele procura, de repente ele acha falha na família do diácono, na família de um irmão, principalmente na família do pastor, no pastor, na pregação do pastor. Esse é o mulo. Esse é o ídolo. Esse é o manufaturado. Ele se esconde na igreja. É uma virgem nécia que se esconde na igreja. Mulo, sem vida, sem azeite, sem o Espírito Santo. Ele não pode reproduzir. Ele não tem vida que possa fazer isso. No entanto, fale sobre o seu serviço. Ele resiste muito mais trabalho do que o cavalo ou o jumento. Observe, porém, sua natureza. Ele é obstinado e nunca se pode confiar nele. Ele é uma figura perfeita da religião híbrida, no cruzamento entre a verdade e as trevas. Porque o cavalo é um tipo do verdadeiro crente e o asno uma figura do crente ímpio. Misture-nos e vocês terão uma religião estéril e formal. Ela não tem a semente da vida. Você pode ver que aqueles que saíram batizando no nome do irmão Branham não tem semente, não tem vida. Aqueles que saíram pregando o retorno do irmão Branham não tem semente, não tem vida. Aqueles que saíram pregando a dualidade também não tem semente, não tem vida. Você pode ver os denominacionais, não tem vida, não tem semente. Você pode ver que são trabalhadores, evangelizam, pregam no rádio, na televisão, distribuem panfleto. Eles são trabalhadores, traz gente para a igreja. Eles fazem aquilo que o cavalo de puro sangue não faz. Porque ele não foi feito para o serviço. Quem foi feito para o serviço é o híbrido. Misture-nos. Você vai ter uma religião estéril e formal. Ela não tem a semente da vida. Ela está morta. Ela pode falar sobre a verdade, mas não pode produzi-la. O que adianta você poder pregar sobre a verdade, 7 selos, 7 trovões, novo nome, a mensagem de uma só pessoa, mas você não tem vida, não reproduz essa verdade? Ela não tem Deus em seu meio. Não obstante, ela se reúne e fala sobre Deus. E durante todo o tempo nega sistematicamente o poder. E não existe nunca nenhuma esperança para eles. Vocês já notaram que nenhuma religião organizada tem qualquer reavivamento? Tiveram um avivamento com Gunnar Wingren e Daniel Berg. O reavivamento não veio. Tiveram um avivamento na Rua Azusa, só não veio o reavivamento.
Quando eles disseram que tinha um reavivamento, no terceiro selo, o irmão Branham disse que era um reavivamento denominacional de amontoamento de gente. Milhões e milhões de pessoas. Aí nós vemos que a porta é estreita, o caminho é apertado. Você está em condições de abandonar tudo, se sujeitar para entrar por essa porta, esse caminho. Não vai pensando que você vai entrar sim. Você entra na igreja, você entra no ministério, você entra na sociedade. Você pode se esconder em Apocalipse 10, 8 a 11. É só se escondendo. Lembra do homem? Lembra daquele homem que entrou sem as vestes? Quando o Senhor entrou, todos de vestes iguais, na mesma fé. Ele olhou um que tinha uma veste diferente, uma fé diferente, um Espírito Santo diferente. Ele disse: moço, como é que você entrou aqui? Como é que você entrou? Como é que você chegou a ser pastor, ser evangelista? Você chegou nessa mensagem? As suas vestes não são iguais. Sua fé não é igual. Uma veste meio remendada. Ele emudeceu. É a virginessa. Estava se escondendo na mensagem. Ela vem migrando através da Zena. Hoje ela está escondida, mas está sendo descoberta na mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Nunca uma religião organizada teve um reavivamento. Nós tivemos um avivamento nos anos 70, mas não tivemos um reavivamento porque organizou. Você pensa esse tudo com nome de mensagem? A maior parte é tudo já denominado, organizado. Tudo organizado. Apocalipse 10, 8 a 11, João, quando come o livrinho, nos esclarece, nos tira do engano, porque nós estávamos pensando que estava salvo. Levanta aquele tipo de vida que a gente estava levando. Como é que você vai pregar uma mensagem que você não vive? Eu preguei uma mensagem sobre a ceia em Viamão esses dias. Não é que eu quero tirar você da ceia, eu quero tirar você do inferno. Porque se você toma a ceia indignamente, você vai para a grande tribulação. Meu irmão, vai apertando a coisa. Eu sei que vocês estão me ouvindo em vários lugares. Veja, o asno pode ser redimido. Todo miserável pecador pode ser redimido pelo sacrifício sangrento de Jesus Cristo. Ou, ao rejeitar a Cristo, rejeita-se a si mesmo. Mas não se redime o mulo. É que tem gente assim, hoje eu sou seu pastor, amanhã é o outro. Você já misturou. Você já viu que tem pessoas que, quando está com a gente, eles são meio relaxados, eles vão para outro grupo que trabalha e faz isso e faz aquilo. É um mulo. A mistura, misturou a semente. Olha, não pode haver, veja bem, não há redenção para ele, não há sangue para ele, o mulo. Não pode haver porque o mulo refugia-se na igreja.
enquanto que o asno refugia-se no sangue, que o asno é criação de Deus, o mulo não. O mulo é uma mistura. O profeta diz: tem muita gente na igreja que é uma mistura. Tem gente que vem para a mensagem, mas a Assembleia de Deus, a Deus é amor, ainda vem dentro deles. Eles não se sujeitam-se à mensagem. Eles não se sujeitam. E tem aquele espírito de rã. O profeta diz que a rã sempre está olhando de onde veio. Que a rã olha para trás. Ela não olha para frente, ela olha para trás. Vê os olhos dela olhando para trás. Sempre olhando, lembrando de onde veio, o que tinha lá. Igual Israel. Saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Oh, as panelas de carne nós tínhamos lá. O alho que a gente tinha lá. Oh, o circo de oração. Olha a montanha. Olha o jejum. Nós aqui não jejuamos. É espírito de rã, minha irmã. De rã, meu irmão. Você não viu os fariseus, os discípulos de João? Chegaram para Jesus e disseram: olha, nós jejuamos, nós oramos. Os discípulos nem se atentam para isso. Eles estão sempre comendo, estão sempre em festa. Jesus diz: mas não posso fazer isso triste. Não se faz. Ficar triste enquanto o esposo está com eles. Eles ainda estavam dentro do judaísmo. Eles ainda estavam com a mensagem de Moisés. Porque quando você está com a mensagem de Apocalipse 10, 1 a 7, você não tem esclarecimento. Agora, quando você entra na mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11 de João, aí te esclarece. Aí você nasce. Porque nascimento é da luz. Você nasce. Por enquanto você não nasceu. Você ainda lembra lá de trás? Isso aqui é uma mensagem que dá para continuar amanhã, quarta-feira. O mulo não tem nenhuma semente em si para que possa ser vivificado, porém o asno tem ainda semente. Porque é criação de Deus. Deus não cria estéril. Não. A estéril, diz o salmista, ela se torna mãe de filho. A mensagem Religião Híbrida, Condenação por Representação, 74. A coisa mais ignorante que eu conheço é o mulo. Ele não tem nenhum sentimento pessoal de maneira alguma. Ele fica aí ao seu redor até a última hora da sua morte para conseguir te matar. Aí quando ele sai, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos. Ah, sabe, lá tem uma irmã que é assim, assim, tem um irmão que é assim, assim, tem um outro que é dessa forma, tem um outro que é mal casado. Ele quer destruir a igreja. Esse é o mulo, gente. Não tem vida. Ele não tem semente. Olha, ele fica ali, ele é perigoso, ele fica ali até achar alguma coisa. Ele não sabe nada a não ser ornejar e zurrar. Ele não tem nenhum sentimento. Ele não sabe quem é seu pai, quem foi sua mãe, para onde está indo, ou de onde ele veio. Foi só um cruzamento do cavalo com a jumenta. Aí veio um mulo, sem semente. Ele não cruza, ele só trabalha. Ele só evangeliza, entrega folheto, ora bastante. Não é que eu estou dizendo para você parar de orar, não. Mas não tem semente. Não tem vida eterna. Isso é mensagem. Você crê no profeta? Eu creio no profeta. Eu creio no irmão Branco. Isso é como muitas pessoas hoje, disse o irmão Branco no 75. É quase a mesma coisa. Você alguma vez já viu um mulo?
Você pode falar com ele, e ele simplesmente ficará ali de pé, com aquelas orelhas levantadas. Olha para aquela grande cara comprida e aquelas orelhas levantadas. Essa é a maneira que muitos desses jumentos fazem. Isso é assim. Você fala para ele, o cordeiro saiu do trono. BRANHM, perfeito, perfeição. A mensagem de uma só pessoa. Você pensa que está entendendo, não está entendendo nada. Ele não reproduz. Ele é uma mistura. Por isso Jesus disse em São Mateus 7. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, mas nós profetizamos no teu nome. Fizemos maravilha no teu nome, nunca vos conheci. Vocês não são minha criação. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, o pecado, que você sabe que é errado e você faz. Simplesmente levanta e veja você e urre. Os dias dos milagres já passaram, aquela cura divina e falando em língua e o Espírito Santo, não existe tal coisa. É o que ele diz. Não, isso já passou. Nós não temos que apertar o play de João Moisés, não, é nós que vai falar. Seus grupos de mulo tentando fazer seu caminho para o céu, disse o profeta. Ele disse, aperte o play certo. O mulo disse, não, já passou. Tem gente que aperta o play da farroupilha, da gaúcha, né? Balanço geral. Brasil, gente. Ele não aperta o play de João, mas o play da Globo, do BBB. Se você não quer ouvir essas coisas, não me escute. Como dizia o irmão Branco, essa mensagem é para o meu povo. Aí você liga aí na internet aí ele está falando para mim. Se você é o mula, é para você mesmo. Se você é cavalo pedigree, é para você também. Se você é o asa, é para você. Se você é bicho prudente, é para você. Mas se é nessa, é para você também. Então ele disse, não existe tal coisa. Naqueles dias do irmão Branco, lembra quando aquele povo pregava contra a cura divina? Pregava contra o irmão Branco chamou eles de mulo, uma mistura. Eles se misturaram com metodista, com batista, com presbiteriano, com pentecostal e gerou mulos. E hoje se misturaram com dualismo, com o retorno do profeta, terceira etapa pirata. E aí aquele irmão escuta de tudo, mete o focinho em tudo, igual porco. O pessoal bota aquele arame no focinho do porco para ele sentir a dor, para não ficar fuçando a roça, a lavoura, né? Senão ele come os aipim tudo. E alguns os pastores têm que botar esses arames, né? Porque às vezes você está pastoreando ovelha, mas tem porco no meio, tem cavalo, tem jumento. O irmão Brana viu no Oriente, era pastor de cavalo, pastor de camelo, dromedário, de ovelha, de cabrito. Aí você pensa que é tudo ovelha, mas é muito pouco. A maior parte é cabrito. Isso é certo, religião de mula, híbrida. Isso é tudo que ele sabe. Ele nunca saberá nada mais. Deixa-o sozinho. Vamos seguir em frente com Deus. Híbrido, somente o mulo não sabe de onde ele veio, ele não tem uma linhagem pura, ele não pode ter sua estirpe. Mas o cavalo é diferente, sim senhor. Ele toma um bom cavalo de raça, de linhagem. Ele é simplesmente manso e bom, obediente,
gosta de sair por aí e se empinar. Vocês sabem, volta, coloca sua cabeça em seu ombro, fica por ali assim, e ele é um ótimo animal, ele é fiel, estará ao seu lado, porque ele sabe que ele tem documentos para mostrar que ele é de raça, amém? Ele tem a sua linhagem escrita, ele é de puro sangue. Esta é a maneira que é com o santo de Deus nascido de novo. Tem o puro sangue da mensagem da hora. Não é uma mistura. Não está se refugiando na igreja. Então, você pode lhe dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele diz, ele vai gritar, gritará amém, porque ele tem sua linhagem. Sua experiência está escrita na Bíblia. Ele é nascido do sangue de Jesus Cristo. Ele é um cristão que tem sua estirpe, sua qualidade, glória. Não há nada híbrido ali. Ele é genuíno, manso, suave. Você pode lhes ensinar as coisas. Ó, que Deus nos ajude. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, te damos graça por essa noite. E o Senhor sempre nos mostrando o caminho reto, a mensagem pura, verdadeira, que o seu santo profeta revelou para nós. E João vem e esclarece, como o livrinho profetiza outra vez. Muito obrigado. E a cada dia o Senhor nos mostra essas coisas. Abençoa teus filhos em toda parte, abençoa a tua igreja aqui presente, esse momento de Santa Ceia, e abençoa teus filhos que vão tomar a Santa Ceia, que eles venham tomar a bênção, a revelação, que eles venham tomar a vida eterna, a cura divina, não condenação, não maldição, porque nós sabemos que Judas tomou e foi se enforcar. E Senhor, e nós vivemos nesse tempo de juízo, porque o Senhor desce no Monte Pôr do Sol em 28 de fevereiro de 1963 com a cabeleira branca, deixa o trono da intercessão, e agora sabemos que não há mais sangue no propiciatório. Ó Deus, muito obrigado pela mensagem desta hora revelada. Abençoa teus filhos, cura aqueles que estão doentes na alma, no espírito, no corpo, que no Calvário o Senhor levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. Nós te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.